Olá! A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara aprovou um projeto que torna obrigatório o funcionamento ininterrupto de órgãos públicos com atendimento presencial. A proposta aprovada proíbe a suspensão da prestação de serviços por atraso de pagamento, que se inicie no fim de semana ou em feriados. O relator na comissão é o deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo. É com ele que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vindo, deputado Vinícius. Olá, Regina. É com grande satisfação que estamos mais uma vez juntos e falando desta parte que nós gostamos muito, a defesa e proteção do consumidor. Com certeza. Eu queria, então, que o senhor desse mais detalhes sobre a proposta e falasse se tem muitas reclamações sobre essa falta de atendimento, principalmente perto dos fins de semana, né? Sem sombra de dúvida. Nós temos uma prática, os serviços públicos, quando eles são entendidos, aqueles que atendem a determinado consumidor, a um consumidor individual, que dentro do ordenamento jurídico entende-se como o consumidor uti singuli, ou seja, você consegue identificar este consumidor. Então, uma concessionária de serviço público ou uma permissionária de serviços, ela tende ao final de semana e suspender a prestação desse serviço, fazendo com que este consumidor ele seja apenado para poder ficar todo um final de semana, um feriado inteiro, sem a prestação daquele serviço específico. Então, o projeto que nós relatamos, ele vem corrigir esta prática que tem sido usual, que inclusive faz parte de uma autotutela para esses prestadores de serviços, muitas vezes sem observar os riscos que isso possa causar a este consumidor. Por isso que esse projeto de lei do deputado Lafayette Andrada, ele vem ao encontro da necessidade desses consumidores para que eles possam ter garantido, principalmente aos finais de semana e também aos feriados, terem ali a prestação de serviço garantida. E podendo, sim, os prestadores de serviço, podendo essas concessionárias de serviços públicos agir durante o período comercial ou os dias úteis da semana. É de muita importância esse projeto. Deputado, e vai valer para todas as esferas de poder, para todos os serviços de atendimento ao cidadão, porque isso geralmente acontece com um problema de iluminação, né? Falta de luz da pessoa no fim de semana, mas vai valer para todos os serviços? Sim, o serviço, como eu disse, o serviço, quando ele de forma divisível, os usuários são individuais e determináveis. Então, temos que entender isso. A pessoa ela tem um problema com relação ao gás. Então, este gás, nesse prestador de serviços, essa concessionária do gás, não poderá, aos finais de semana e feriado, suspender o seu serviço, somente durante os dias úteis da semana. Estou dando um exemplo do gás, mas poderia ser a própria eletricidade, iluminação, não iluminação pública, mas sim a residencial, nesse caso específico, que diz respeito ao projeto. Temos também a parte da própria telefonia, porque é um serviço também de utilidade pública e é concedido, né, para as empresas e as concessionárias de telefonia. Então, são cuidados que têm que ser observados para garantir ao usuário o seu direito durante o período de final de semana em que ela não pode fazer nada. Muito menos, por um caso, por falta de pagamento, ela pagar porque deve ter havido um esquecimento dela, ou até mesmo pela própria inadimplência da pessoa por um caso fortuito ou força maior. Agora, deputado, o senhor apresentou algumas alterações no texto original. Queria que o senhor falasse para a gente quais foram. Dentro da legislação específica, nós colocamos ali, dentro das emendas, né, que tem aqui até o texto comigo aqui, nós fizemos 3 emendas ao projeto. Uma delas, que é a mais precisa, que eu digo aqui, ela coloca, está escrito, dispõe sobre participação de proteção de
Defesa do Direito do Usuário de Serviço Público da Administração Pública, para estabelecer que, nos dias úteis, as unidades administrativas de atendimento presencial dos órgãos públicos funcionarão de forma ininterrupta durante o horário do seu respectivo expediente. O que quer dizer isso? Durante os dias úteis, muitas vezes a pessoa vai lá na concessionária desse serviço público para poder regularizar a sua situação. Ela chega lá no horário do almoço, está fechado porque tem os seus servidores no horário de almoço. Ela chega na parte da manhã, não está aberta porque só funciona a partir de 10 horas da manhã. É diferente do serviço bancário. O serviço bancário tem uma normativa do próprio Conselho Monetário Nacional, mas os outros concessionários, eles passarão a funcionar de forma ininterrupta de 8 da manhã até as 18 horas, de forma que o consumidor, quando ele for lá fazer a reclamação, ele terá certeza que nesse período de 8 até as 18 horas vai ter um servidor, um funcionário para poder atender este consumidor dentro deste órgão público, desta concessionária ou permissionária do serviço público. Este é um ganho, é um avanço muito grande, porque grande parte dos consumidores tem reclamado a respeito disso, que elas vão até os órgãos para resolver e muitas vezes dão de rosto, né? Como a gente usa na linguagem popular, dão de cara na porta. Isso não pode acontecer. Muitas vezes as pessoas só têm esses horários para ir resolver esses problemas pessoais, né? Saem do trabalho na hora do almoço e não conseguem resolver. Exatamente. Então, nós vemos que essa questão do horário é importantíssimo. E nós colocamos também, a terceira emenda, nós falamos a respeito da vedação da suspensão, né, em virtude até de inadimplemento. A falta de pagamento por parte do usuário é a partir de sexta-feira, sábado ou domingo. Então, de forma que, se o serviço for suspenso sexta-feira, ao término do horário comercial, não poderá mais acontecer, porque a pessoa não tem como ela ir resolver esse problema. Então, por isso que nós colocamos e entendemos ser muito salutar, tanto que foi aprovado por unanimidade na Comissão de Defesa do Consumidor e agora está tramitando na Casa, vai Comissão de Trabalho e depois a Comissão de Constituição e Justiça e depois segue para o Senado. Deputado, tem chance de ser aprovado ainda neste ano? Olha, devido a essa nossa questão que ainda estamos vivendo de um trabalho semipresencial, né, com relação à Comissão de Defesa do Consumidor, nós procuramos dar celeridade na nossa relatoria. E espero também que aconteça o mesmo na própria Comissão de Trabalho, porém, na Comissão de Constituição e Justiça é que a demanda é muito grande. Então, por conta disso, eu acredito que ela fique parada na Comissão de Constituição e Justiça, dado o volume de projetos que chegam a esta comissão. Tá certo. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta e por esclarecer esse projeto que está sendo tramitado aqui. Estou sempre à disposição quando for necessário. Sucesso e bom trabalho. Eu conversei sobre o atendimento sem interrupção em órgãos públicos com o relator da proposta na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.